Resident Evil 0, Operação Arclay. Episódio 9, Estaca 0. Parte 1. O Arclay Resort, 21H. MCJ quase odiava admitir, mas interrogar Reginald o enchia de uma excitação que não sentia desde que ele e Liquid foram designados para seu primeiro caso, quando se tornaram detetives. Relembrando os eventos daquela noite em sua mente, o detetive percebeu que aquele caso parecia mais um episódio de The Hotel Limites, com os perturbados lá em cima e sua fuga, que ele tinha certeza de que jamais seria acreditada. Mas então esse sentimento foi destruído quando o que soou como uma explosão abalou o prédio, distraindo os dois policiais o suficiente para que o gerente do resort agisse, quase como se já soubesse o que estava prestes a acontecer. Reginald não se intimidou com o tremor do prédio enquanto agarrava o pesado vaso de cima da mesa e o quebrava na cabeça de Chambers. Em seguida, arrancou a pistola das mãos do novato, que caiu no chão, e virou a arma para MCJ, apenas para levar o maior susto da sua vida. Assim que Reginald fez seu movimento, o detetive sacou o revólver, mirando e puxando o gatilho no momento em que o gerente se virava para encará-lo. Os conhecidos alarmes de incêndio já soavam por todo o prédio, abafando parcialmente o estrondo que ecoava pelo pequeno escritório, e a pistola roubada caiu das mãos de Reginald quando a poderosa bala Magnum o atingiu no peito. Ele foi levantado do chão ao ser arremessado para trás, contra a porta, e um rastro de sangue foi deixado quando ele afundou lentamente no carpete. A essa altura, Chambers já havia se recuperado o suficiente para recuperar sua pistola, e MCJ correu ao redor da mesa para verificar Reginald. Não que ele se importasse com o homem ou algo assim, mas pelo que sabiam, este homem era o único capaz de fornecer as informações de que precisavam. Estou bem, obrigado, disse Chambers, esfregando a cabeça enquanto se levantava. Você está melhor do que ele, respondeu o detetive, ajoelhando-se diante do gerente. Garoto, veja se consegue um kit de primeiros socorros ou algo assim. Tarde demais. Eu sinto. Reginald ofegou enquanto colocava a mão sobre o grande ferimento no peito. Droga, isso não era para acontecer. O gerente começou a tossir sangue e a ofegar, mas MCJ já sabia que não havia salvação. Como havia sido treinado, ele havia posicionado a bala no centro da massa para neutralizar a ameaça, e seu revólver tinha muito mais força do que uma pistola padrão. O que você quer dizer com isso? Perguntou Chambers enquanto se ajoelhava com eles. O que não deveria ter acontecido? Fiquei com medo quando aconteceu pela primeira vez, continuou Reginald. Eu relatei, e ela disse para isolar o último andar. Disse que uma equipe seria enviada para cuidar disso. Mas aí você apareceu, e eu sabia que seria culpado, então eu destruí todas as evidências. Me desculpem, policiais, eu nunca deveria ter pegado o dinheiro. Quem mandou lacrar o último andar? MCJ perguntou. Que dinheiro? Reginald, o que aconteceu aqui? Tarde demais, Reginald soltou um último suspiro superficial, e tudo estava acabado. Seu sangue se acumulava lentamente ao redor do corpo, no carpete, mas não havia mais tempo para fazer nada por ele. Do lado de fora do escritório, hóspedes em pânico corriam pelo saguão, vindos do elevador e da escada, gritando e empurrando uns aos outros enquanto lutavam para chegar à saída, e os dois policiais ainda precisavam descobrir exatamente o que Reginald havia feito. Então, eles afastaram o corpo o suficiente para que pudessem sair do escritório, e a essa altura, o número suficiente de hóspedes já havia saído para que todos os outros pudessem segui-los. Deveríamos subir e ver o que aconteceu? Perguntou Chambers. Não. Olha a fumaça na escada, respondeu MCJ, apontando para a fumaça que saía toda vez que um hóspede em fuga abria a porta. Subir agora seria como nadar contra a corrente, e temos que garantir que todos saiam em segurança. Vamos. O detetive seguiu os hóspedes pela porta da frente, e tanto ele quanto Chambers tiveram a mesma reação ao ver que a área ao redor do resort estava iluminada por uma luz laranja. Então, olharam para cima e ficaram boquiabertos ao ver que todo o último andar do prédio estava tomado pelas chamas. Os hóspedes desciam pelas partes inferiores da escada de incêndio que ainda estava anexada ao prédio, e fumaça preta se espalhava pelo céu enquanto o fogo se espalhava lentamente para o andar seguinte. O que você acha que era, uma bomba? Perguntou Chambers. Não, garoto. Olha só essas correntes de jato nas pontas, respondeu MCJ. São de gasodutos rompidos. Nossa, garoto, se tivéssemos ficado lá em cima. Ele tinha que dar crédito a Reginald. Mesmo sem saber como havia incendiado as tubulações de gás no último andar, o gerente descobrira um jeito de esconder tudo o que acontecerá aí. Se não fosse pela fuga insana deles, ele e Chambers também teriam sido socorridos. A explosão provavelmente matou a maioria daquelas pessoas perturbadas, e os jatos de gás certamente incinerariam tudo o que restasse. Os corpos, o fato de que havia algo de errado com aquelas pessoas, tudo agora estava em chamas. O que fazemos agora, MCJ? Perguntou Chambers. Detesto dizer isso, garoto, mas eu não sei, respondeu o detetive. Sem testemunhas, sem provas. Não temos nada, garoto. Voltamos à estaca 0. Alguns convidados ainda estavam saindo do prédio, então os dois policiais começaram a direcioná-los para uma distância segura. Logo, o som de caminhões de bombeiros, provavelmente os mesmos que haviam respondido ao alarme antes, pôde ser ouvido à distância. Mas havia pouco que o corpo de bombeiros pudesse fazer, pois as chamas acima deles continuavam se expandindo para o andar seguinte. Departamento de Polícia de Raccoon City, 20H45. Na maioria dos departamentos de polícia, o segundo turno era o mais movimentado, já que todos na área estavam acordados e seguindo suas rotinas diárias.
No entanto, isso era diferente em Raccoon City, ou pelo menos era para ser. Claro, havia roubos de carros ocasionais, ou alguns malucos que faziam coisas ruins, como um carro relatando que encontraram um explosivo plástico C4 há pouco tempo. Mas era só isso. Em Raccoon City, a maioria das invasões de domicílio e assassinatos acontecia durante o terceiro turno. Isso também era o que Prosky mais gostava, já que lhe dava tempo para cuidar de toda a papelada que vinha junto com o cargo de chefe da divisão de roubos. No entanto, hoje foi a exceção. Pouco depois das 20h30, chegou uma chamada de rádio do oficial Lopes, e foi uma das chamadas mais estranhas que ele já ouvirá. Muitas delas estavam confusas, como se a antena que ele usava tivesse sido danificada, e as partes que Prosky conseguia ouvir não faziam muito sentido. Como oficial superior naquele turno em particular, era seu dever avaliar todas as situações que surgissem e responder de acordo. E como uma das coisas inteligíveis durante a chamada era a localização de Lopes, ele ordenou que um helicóptero fosse enviado para ver o que estava acontecendo, pois um carro levaria muito tempo. O primeiro pensamento do sargento foi que o tenente Liquid havia se metido em encrenca desnecessária com sua equipe, e dado o histórico do homem, era isso que ele acreditava que aconteceria o tempo todo. Então, a unidade voaria até lá e resgataria a força-tarefa Arclay, e com sorte ninguém ficaria ferido ou pior. Era difícil descrever seus sentimentos em relação ao líder daquela missão ridícula, porque mesmo com tudo o que havia acontecido recentemente entre eles, ele não o temia nem o odiava. Talvez fosse pena? Claro, tinha que ser isso. Liquid já fora um sujeito decente, mas com as mortes de sua família, sua licença prolongada e tudo mais, era fácil entender porque ele era do jeito que era. Isso também significava que ele não queria vê-lo ou a qualquer membro de sua equipe se machucar. E foi por isso que Prosky literalmente correu pelo corredor da administração em direção ao gabinete do chefe. 5 minutos depois de ordenar que o helicóptero saísse, ele ligou para verificar o estado do piloto, apenas para descobrir que sua ordem havia sido revogada. O piloto estava sob ordens estritas de permanecer em solo e, quando pressionado, o homem revelou que essas ordens vinham diretamente do chefe Irons. Não havia tempo para protocolo desta vez, então ele abriu a porta e invadiu algum tipo de reunião entre Irons e Albert Wesker, o outro capitão da Stars. "Por que você deixou aquele piloto em terra?" perguntou Prosky. "Chefe, temos pessoas lá fora que podem estar feridas." "Acalme-se, sargento", respondeu Wesker calmamente. "O chefe Irons está bem ciente da situação." "Está tudo bem, Albert", acrescentou Irons com a mesma calma. "A preocupação de Murphy é compreensível e até esperada, dada a sua posição atual. Fique tranquilo, pois temos tudo sob controle. Pode retornar às suas funções agora, sargento." Prosky sabia que Irons era um canalha, que diabos, todo mundo sabia, mas sua inação naquela situação foi completamente inesperada. O telefonema de Lopes soou muito urgente, e ele disse algo sobre estarem sendo atacados por alguém contra quem não podiam resistir, ou por um grupo grande contra o qual não podiam resistir, tudo meio confuso. De qualquer forma, as pessoas lá fora ainda eram membros do RPD, e não podiam ser abandonadas sem apoio, independentemente de sua reputação ou posição no departamento. "Chefe, precisamos fazer alguma coisa", continuou Prosky. "Eu sei que o Liquid é um pé no saco, e que ele é um perigo para si mesmo, mas e se a equipe dele estiver realmente em apuros? Ou se, droga, e se ele realmente encontrar os responsáveis pelos assassinatos?" "A resposta é não", sargento, disse Irons com mais autoridade na voz. "Nem sabemos ao certo do que se tratava aquela ligação. Pelo que sabemos, eles passaram a noite se embebedando na cabana do Liquid e agora estão nos pregando uma peça. Como seria se usássemos um dos nossos poucos helicópteros para verificar o nada quando eles podem ser necessários aqui?" "Tenho que concordar com o chefe", sargento Prosky, acrescentou Wesker. "O Stars também manterá os nossos no chão. Conheço bem as palhaçadas do tenente, e responder às suas provocações só vai constranger o departamento. Mas é claro, você já sabe disso, não é?" Era óbvio que ele não ia ganhar naquele caso, então se virou e saiu do escritório, derrubando um dos animais de troféu do suporte enquanto se dirigia para a porta do outro lado. Por que, ele se perguntou, por que todos ali tinham que estar tão envolvidos nessas brigas idiotas? Qual era o sentido de tudo aquilo? Por que todos não podiam simplesmente vir trabalhar, fazer seu trabalho e depois ir para casa no final do dia? Com todos brigando o tempo todo, era um milagre que crimes fossem resolvidos em Raccoon City. "Bem, isso poderia ter sido melhor", disse uma voz feminina atrás dele, interrompendo seus pensamentos. Virando-se rapidamente, Prosky viu que era aquela detetive mais nova, Carver, que agora caminhava em sua direção. Como ele não a vira ao sair do escritório e ela agora estava atrás dele, só pôde concluir que ela estivera escutando atrás da porta e se escondendo atrás dela quando ele saiu. "Sabe, você pode ter problema se ficar ouvindo desse jeito", disse ele enquanto passavam pelo corredor da administração. "Eu sei, mas por que parar por aí?", respondeu Carver. "Sabe, é a coisa mais engraçada. Ouvi dizer que você quer dar uma olhada na equipe do Tobias, e olha só, eu sou um piloto totalmente qualificado." Prosky não gostava do rumo que aquilo estava tomando. Ele queria ajudar, e como Carver era piloto e tudo mais, isso certamente lhe dava uma maneira de fazer isso. No entanto, ele não estava muito entusiasmado com a ideia de quebrar as regras daquele jeito. Ela também era uma conhecida associada da Tenente Liquid, e isso poderia custar-lhe o distintivo se algo desse errado por lá. Talvez ele ainda conseguisse convencer o chefe. Talvez ele pudesse voltar lá e fazê-lo ver a razão. "É claro", resmungou o sargento baixinho. "E talvez eu seja um jogador de hóquei chinês."
Sargento, você é um ótimo policial, disse Carver. Provavelmente um dos melhores do departamento, e certamente um dos mais respeitados. Agora estou prestes a roubar um helicóptero e sair, e você poderia entrar na sala do chefe e me denunciar, ou você poderia me seguir até a plataforma de pouso no telhado, e enquanto tenta ao máximo me impedir, você simplesmente, sei lá, acaba sendo levado junto? Com isso, ela fez uma saudação simulada e começou a correr em direção à porta de acesso à plataforma de pouso. Episódio 9, Estaca 0. Parte 2. Cabana da família líquida 21H. Lopes, disse a voz de Liquid. Ei, Lopes, você está bem? Soltando um bufo irritado, o homem meio loiro assentiu. Sim, ele estava bem, tirando as pernas doloridas do último chute. Isso, e quase ficar preso dentro da cabana ainda em chamas enquanto tentava resgatar a Shoads. Ele esperava ver alguma ação em um caso como aquele, já que Liquid era um detetive muito bom, apesar de seus muitos defeitos. E certamente seria capaz de rastrear os bandidos. Mas o que eles tinham acabado de passar? Não havia palavras para descrever. Sim, estou bem, Lopes gemeu enquanto se sentava. Ok, então vamos recapitular. O que diabos aconteceu? Quer dizer, o que aconteceu com aquele cara? Você acha que ele foi o responsável pelos assassinatos dos canibais? Quanto à sua primeira pergunta, não sei, respondeu o tenente sem se sentar. Eu esperaria que um cara daquele tamanho fosse bem forte, mas com a força que ele tinha e a punição que ele foi capaz de suportar, eu simplesmente não sei. Ele poderia estar usando PCP e talvez um colete à prova de balas por baixo do casaco. Sim, isso era possível, pensou Lopes. O colete à prova de balas teria absorvido a maior parte da força das balas, e se ele estivesse usando algo como PCP, não sentiria dor, nem perceberia que estava em chamas. Se fosse esse o caso, eles tinham sorte de ter os penhascos tão perto da cabana, ou isso poderia não ter terminado bem para nenhum deles. Com a Shoad sendo derrubado logo no início da luta, e Liquid obviamente perdendo o fôlego depois de enfrentar o gigante mano a mano, Lopes duvidava que pudesse ter vencido sozinho. E a minha segunda pergunta, continuou o homem meio loiro. Você acha que era esse o cara? Liquid ficou em silêncio por um segundo, deitado ali, olhando para as árvores iluminadas pelo brilho alaranjado da fogueira. Então, enfiou a mão no bolso do casaco para pegar um cigarro, acendendo-o assim que o colocou na boca e soprando um pouco de fumaça, como se achasse que ela ainda não estivesse se espalhando pelo ar. Desculpe, Lopes, mas não, explicou o tenente. Pelo que sabemos, os assassinatos foram cometidos por grupos de pessoas que usaram os dentes, com a maioria das mordidas ocorrendo antes da morte. Esse cara teve a chance de te morder quando te pegou no colo, mas não fez, e nenhum dos assassinatos que eu saiba. Envolveu um jogador de futebol americano de 2,13 metros entrando em uma casa atravessando o teto. As ligações para o 911 sempre mencionavam pessoas nas portas ou janelas, e sempre havia gemidos e rosnados ao fundo. Esse cara não fez nenhum som. Bem, isso foi ótimo. Eles estiveram em uma batalha de vida ou morte, que venceram por pouco, e agora descobrem que não era o cara que procuravam. Mas se o gigante não era um dos assassinos que procuravam, quem diabos era ele? E mais importante, como ele conseguiu entrar na cabana atravessando o telhado? O gigante não tinha sido exatamente sutil em quebrar coisas, e não houve danos externos no prédio, então ele não escalou as paredes. Também não havia galhos de árvores pendurados sobre a cabana, pelo menos nenhum que pudesse suportar o peso do gigante, então ele também não fez isso. Então, como ele conseguiu passar pelo telhado? Perguntou Lopes. Quer dizer, ele teria que bater com bastante força para atravessar o telhado e o chão e cair no porão, então ele precisaria estar bem alto, certo? Sabe, você pode estar aprontando alguma coisa, Lopes, respondeu Liquid enquanto se virava para se levantar. Mas a única maneira de isso ser possível seria ele pular de um avião ou algo assim, a menos que ele tivesse um elevador de bombeiro de 30 metros aqui. Mas eu não vejo nenhum caminhão, e você? Dando uma olhada rápida ao redor para ter certeza, Lopes admitiu que não. A questão do avião fazia sentido, mas mesmo com a força do gigante, ele teria conseguido sobreviver ao salto sem um paraquedas? Não, ele teria que vir de um veículo voando mais baixo, como um helicóptero, que pudesse lançá-lo sobre um alvo específico. Mas isso significava que o gigante tinha sido enviado para lá por alguém? Como estava a Shoad? Perguntou Liquid enquanto se levantava, interrompendo os pensamentos de Lopes. Onde você a colocou? Ela está desmaiada, cara, ele respondeu. Vamos, ela está aqui. Levando a tenente até uma das árvores do outro lado da cabana em chamas, Lopes descobriu que a Shoad não havia mexido um músculo desde que estivera sentada contra ela. Ela havia levado um golpe terrível, e era perigoso até mesmo movê-la naquela condição, mas por outro lado, a cabana estava começando a desabar. Então era isso ou deixá-la queimar até a morte. Assim que a alcançaram, Liquid se ajoelhou e verificou seu pulso, suspirando de alívio. Lopes interpretou isso como um bom sinal, o que o fez suspirar de alívio também, e então Liquid se virou para ele. Bem, ela ainda está viva, disse o tenente. Você conseguiu pedir ajuda? Sim, mas não foi fácil, respondeu Lopes. Tentei falar com MCG e Chambers, mas eles não atenderam. Depois, liguei para o xerife, e eles atenderam, mas eu os perdi antes de poder dizer qualquer coisa. Depois disso, liguei para a Polícia de Resistência, RPD, e o sinal estava muito ruim, mas acho que eles disseram que iam enviar ajuda, e aí o rádio morreu. Não se falou muito nos minutos seguintes, com a atenção de Liquid oscilando entre verificar a Shoad e olhar para sua cabana em chamas. É claro que Lopes não precisava ler mentes para saber o que ele estava pensando, porque ele também estava pensando. Havia uma boa chance de que o Departamento de Polícia de Rochester não fosse enviar ninguém para buscá-los. Esperava-se que MCG e Chambers não demorassem muito
jeito para voltar e levar a Shoda ao hospital. E ele estava prestes a expressar isso quando um novo som chegou aos seus ouvidos. Mal podia ser ouvido no início, mas, à medida que se aproximava, o homem meio loiro reconheceu o som de rotores de helicóptero. Liquid, você ouviu isso? Ele perguntou enquanto ambos se levantavam. Sim, eu sei, respondeu o tenente. Fique atento. Eles obviamente estavam pensando a mesma coisa. Isso poderia ser uma ajuda para eles, mas também poderia ser para aqueles que trouxeram o gigante. Felizmente, porém, era a primeira opção. Como mostra o emblema do RPD na lateral assim que o helicóptero se aproximou o suficiente para ser iluminado pela luz laranja do fogo. Ele girou um pouco, com Lopes e Liquid tendo que proteger os olhos enquanto o holofote os iluminava, e o pátio em frente à cabana era grande o suficiente. Então ele pousou lentamente. O Arclay Resort, 21H. Não acredito nisso, disse Chambers para si mesmo. Simplesmente não consigo acreditar. Eles não tinham nada. Todo aquele trabalho duro e experiências de quase morte. E não tinham nada em que se basear. Os 3 andares superiores do resort estavam completamente tomados pelas chamas. E os jatos de gás pararam assim que o corpo de bombeiros do condado de Arclay chegou e desligou a tubulação principal. Mas ainda era uma batalha perdida. Com apenas 3 caminhões lá para combater o incêndio. O xerife Thompson e seus assistentes também estavam no local logo em seguida, facilitando um pouco a tarefa de manter as pessoas a uma distância segura. Então, deixa eu ver se entendi, ele ouviu Thompson dizer a MCG. Você está me dizendo que Reginald te trancou no último andar com um bando de lunáticos, alguns dos quais você atirou, e dos quais você escapou fazendo algo parecido com um episódio ruim de MacGyver. Você então confrontou Reginald em seu escritório, onde ele tentou roubar a arma do policial Chambers, o que fez com que você tivesse que atirar nele até matá-lo. É isso mesmo? Quase respondeu MCG quando Chambers se juntou a eles. Reginald também nos admitiu que ia garantir que ninguém descobrisse o que aconteceu lá em cima, o que presumo que significasse que ele começou o incêndio a gás que você vê aqui. Thompson expirou profundamente enquanto rabiscava algumas notas em seu bloco. Teve que riscar algumas palavras e fazer algumas correções, mas logo terminou e pôde olhar para a MCG novamente. Então, o que você está dizendo? Continuou o xerife. Será que Reginald começou o incêndio para encobrir suas próprias atividades criminosas, cuja natureza não se sabe além do fato de que ele tinha um bando de malucos trancados no último andar? Bem, não estou acusando você de nada, detetive, mas é possível que enquanto você atirava nessas pessoas durante o ataque, uma de suas balas tenha atingido um gasoduto? Não, não é possível, respondeu Chambers. Os gasodutos não passam pelo salão principal à vista de todos, eles passam pelo teto e pelo chão porque os hóspedes os considerariam uma monstruosidade. Xerife, não sei exatamente o que estava acontecendo lá em cima, mas era ruim o suficiente para fazer Reginald tentar nos matar e destruir o prédio para escondê-lo. O xerife parecia prestes a dizer algo mais, mas parou ao ser iluminado pelos faróis de um carro que se aproximava e teve que dar um passo para o lado. O veículo tinha placas do condado na frente e depois que parou, a porta se abriu, revelando a comissária do condado, a quem Liquid havia se referido como tia Yvonne. Havia uma expressão desanimada em seu rosto quando ela saiu do carro e olhou para o resort em chamas, e então balançou a cabeça antes de se virar para Thompson. E então, Adam? Ela perguntou. Ah, essa é uma maravilha, respondeu o xerife, olhando para o bloco de notas. 2 alarmes de incêndio esta noite, um falso e o outro bem. Isso, obviamente é um incêndio de gás, mas MCG e Chambers aqui dizem que há muito mais do que isso. Eles dizem que, de repente, Yvonne arrancou o bloco de notas dele, fazendo o xerife parar de falar enquanto olhava para o que estava escrito. Sussurrando para si mesma enquanto lia, a comissária estudou as anotações com atenção antes de finalmente devolver o bloco a Thompson. Ela então olhou para o resort em chamas, para os 2 policiais da RPD e em seguida para o xerife novamente. Bem, isso explica o telefonema que recebi mais cedo, disse ela. O Reginald disse que 2 policiais da cidade estavam no resort causando todo tipo de confusão e agitação, e que exigiram ver o último andar, mesmo ele tendo garantido que estava em obras. Então, como ele pôde trancar os 2 num lugar que o forçaram a deixar entrar? O Reginald também disse que eles não tinham mandado. Tinham, xerife? Não, não sabemos, admitiu MCG. O Reginald nos permitiu conduzir a investigação livremente. Olha, eu sei que não temos mais nenhuma evidência, mas você tem que acreditar que havia algo horrível acontecendo naquele prédio. Não sei se aquelas pessoas estavam doentes ou drogadas ou o que, mas o Reginald disse que começou com uma pessoa e acabou afetando o andar inteiro. Eles estavam loucos, comissário, acrescentou Chambers. Tentaram nos matar, e Reginald disse que eles ficaram presos lá por semanas porque ele não queria atrapalhar a temporada turística e já ouviu o suficiente e interrompeu Yvonne. Xerife Thompson, prenda esses 2 sob suspeita de homicídio, incêndio criminoso, invasão de propriedade, violação de direitos civis e perturbação da ordem pública. Chambers começou a se mover em direção a Yvonne quando o xerife e seu assistente mais próximo se aproximaram, mas MCG balançou a cabeça enquanto usava o braço para impedir o novato de avançar. O detetive então levantou as mãos, e Chambers soltou um rosnado furioso enquanto fazia o mesmo para que o xerife pudesse pegar as armas deles. Suas chaves também foram pegas e jogadas para outro assistente que provavelmente iria dirigir o SUV deles até o pátio de apreensão. Desculpem-me, rapazes, disse Thompson enquanto ele e o delegado os algemavam. Mas vocês 2 estão presos. Episódio 9, Estaca 0. Parte 3. Zona Florestal, Montanhas Arclay, 21H.
O som dos rotores do helicóptero ainda podia ser ouvido através dos fones de ouvido com cancelamento de ruído quando eles decolaram da plataforma de pouso no topo do RPD. E agora as últimas luzes suburbanas de Raccoon City passavam por baixo enquanto Janete Carver mudava de curso para seguir em direção às montanhas. Normalmente, o destino deles levaria mais de 1 hora para chegar de carro, mas de avião ela conseguia chegar em mais da metade do tempo. Isso era bom, pois a resposta ao pedido de socorro já havia sido adiada graças ao chefe Irons. Você ao menos sabe para onde estamos indo? Perguntou Prosky pelo rádio. Ele estava no assento do copiloto ao lado dela e parecia extremamente nervoso por sequer estar ali com ela. Isso era compreensível, já que Carver havia desobedecido ordens e roubado um helicóptero da polícia, mas para ela, salvar vidas era mais importante do que se manter nas graças do chefe acima do peso. Enquanto preparava o helicóptero para a decolagem, pensou que Prosky não viria, mas no último segundo possível, ele abriu a porta lateral e pulou para dentro. Ele não disse muito depois disso enquanto voavam pela cidade. Claro que sim, ela respondeu. As coordenadas são depois do resort, logo na saída da estrada principal para as montanhas. Será fácil de encontrar, só precisamos procurar uma luz quando chegarmos perto, e sargento, obrigada por vir. Não me agradeça, detetive, disse ele. Tudo o que eu quero é garantir que meus colegas policiais estejam seguros, mas, fora isso, eu nunca estive aqui. Não vim aqui com você e não sei de nada sobre você ter roubado este helicóptero. Carver entendia, e ela não era o tipo de pessoa que o deduraria de qualquer maneira. Ela também queria ter certeza de que seus colegas oficiais estavam seguros, independentemente de sua relação pessoal com Liquid, e sim, ela estava disposta a arriscar seu distintivo por isso. Ela deveria ter estado lá com a força-tarefa desde o início, e teria estado se não fosse por Irons dizer que ela não podia. A missão em que Liquid e os outros estavam era incrivelmente perigosa, e ainda a intrigava porque ele recebia tão pouco apoio. Deveria haver o dobro de pessoas em sua equipe, com apoio da unidade STARS. Inclinando o helicóptero para cima para se adaptar à mudança de terreno, ela se recostou no assento enquanto seguiam a floresta que subia. As montanhas Arklay eram lindas, mesmo à noite. O computador no centro do console mostrava a distância e a direção para onde estavam indo, então não demoraria muito. Carver, preciso perguntar, continuou Prosky. Todo mundo sabe que você é inteligente e um bom policial com uma carreira brilhante pela frente. Olha, eu sei que isso não é da minha conta, mas por que alguém como você se interessaria por alguém como Liquid? Ah, quem sabe? Respondeu Carver com um leve sorriso. Provavelmente a confiança dele tem algo a ver com isso, e ele me faz sentir especial. Sei que todo mundo diz que ele tem problemas, e acredite, eles têm razão, mas ele é um cara bem legal depois que você supera o trauma e os mecanismos de defesa dele. A montanha se estabilizou, então ela se nivelou, e agora uma luz podia ser vista à distância. Parecia um pouco mais brilhante do que as luzes normais de um prédio, e à medida que se aproximavam, ela percebeu que não eram as luzes de um prédio, era fogo. A metade superior de um grande prédio estava envolta em chamas, e à medida que se aproximavam, ficou claro que as chamas estavam se espalhando lentamente. Puta merda, o resort está pegando fogo, gritou Prosky enquanto mexia no capacete para ligar o rádio externo. Temos que avisar. Prosky não, gritou Carver, batendo na própria mão. Se você denunciar, o Irons vai saber que você está comigo. E se eu denunciar, não vai ter como devolver o helicóptero sem que eles percebam. Seu copiloto relutante bufou de raiva enquanto olhava para o prédio, mas ambos sabiam que ela estava certa. Mas ele pareceu relaxar quando ela circulou o prédio em chamas, e eles puderam ver que a polícia e os bombeiros já estavam lá. Ela observou as pessoas no chão combatendo as chamas, mas era uma batalha perdida. As mangueiras dos caminhões simplesmente não tinham capacidade para afastá-las, e era improvável que o condado de Arklay tivesse um helicóptero de combate a incêndios. Bem, pelo menos sabemos que estamos no caminho certo, continuou ela enquanto ganhavam altitude. Agora, tudo o que precisamos fazer é... Ah, você só pode estar brincando. O que foi? Perguntou Prosky. É alguma coisa. Carver, é outro incêndio ali? Ao longe, a alguns quilômetros do resort, outra luz podia ser vista entre as árvores. Era bem menor do que a que os levava ao resort, mas, ao se aproximarem, perceberam que se tratava, na verdade, de outro incêndio. Agora pairando sobre o incêndio, ela pôde ver que desta vez era uma casa que estava queimando, e tudo estava completamente tomado. Ligando o holofote do helicóptero, foi fácil avistar o SUV destruído perto da entrada da garagem, bem como duas figuras tentando chamar sua atenção enquanto uma terceira permanecia imóvel encostada em uma árvore. São eles? Perguntou Prosky. Provavelmente respondeu Carver enquanto procurava uma zona de pouso. Mas que diabos aconteceu aqui? Era reconfortante saber que ela não havia roubado o helicóptero para dar um alarme falso, e o pátio em frente à casa em chamas era grande o suficiente para pousar. Então ela pousou lentamente, dando tempo suficiente para as pessoas no chão saírem do caminho. Assim que elas pousaram, ela deixou os rotores ligados enquanto A e Prosky saltavam. Ficou claro que as duas figuras em pé eram Liquid e Lopes, já que correram até a árvore onde a Shod estava caído. Ela e Prosky correram com elas, e ficou claro que o especialista em tecnologia havia levado uma surra. Cuidado ao movê-la, gritou Prosky por cima do barulho. Não queremos arriscar uma lesão no pescoço. É um pouco tarde para isso, gritou Liquid de volta. Ela estava no porão, e Lopes teve que carregá-la para fora quando... Caramba, Prosky, que diabos você está fazendo aqui? E... Janete?
Conversamos depois, gritou Carver de volta. Precisamos sair daqui antes que o fogo se espalhe. Os 4 seguraram a Shoad e, contando até 3, a levantaram cuidadosamente do chão. A cabine estava começando a desabar devido ao fogo enquanto a deitavam no assento, e parte do fogo estava começando a se espalhar para as árvores mais próximas quando Carver decolou. Havia mais alguns capacetes na parte de trás, então Liquid e Lopes os colocaram para se comunicarem adequadamente. Vocês não vão acreditar, começou Lopes animado. Um sujeito grandalhão nos emboscou quando voltamos, e atiramos nele umas 100 vezes, mas ele simplesmente não morreu. Ele tinha a força de 10 homens e destruiu o SUV com as próprias mãos. Ele estava nos esperando. Achamos que entrou pelo telhado, continuou Liquid. Ele destruiu o equipamento de informática e derrubou a Shoad antes que pudéssemos fazer alguma coisa. Não sei se foram drogas, colete à prova de balas ou o que, mas provavelmente estaríamos mortos agora se não o tivéssemos jogado do penhasco. Liquid e Lopes deram um rápido high five enquanto Carver tentava processar o que estavam dizendo. Os 3 pareciam ter acabado de passar por um inferno, e ela estava criando uma imagem mental, quando foi interrompida por Prosky, virando-se para trás e farejando o ar. Você sente cheiro de álcool? Perguntou o sargento. Ah, sou eu, explicou Lopes depois de se cheirar. Me borrifaram bastante quando o Liquid quebrou aquela garrafa de uísque. Veja, ele molhou o cara antes de atirar nele com a espingarda para, sabe, queimá-lo. E isso meio que começou um incêndio na cabana. Você incendiou sua casa para matar um cara? Carver perguntou enquanto olhava para ele. Eu não sabia mais o que fazer, explicou Liquid. Enfrentar esse cara foi como tentar lutar contra o maldito exterminador do futuro. Balas e projéteis não o pararam. Ele esmagou o motor do meu SUV e nos jogou para todos os lados como se não pesássemos nada. Vou te dizer uma coisa, esse cara não era normal. Nem sei se a queda do penhasco o matou. Ah, por que isso nunca pode ser fácil? Perguntou Prosky balançando a cabeça. Olha, a primeira coisa que precisamos fazer é levar a Shoad para o hospital. Depois disso, podemos resolver toda essa esquisitice. Carver concordou, e ela estava dando a volta com o helicóptero para que pudessem voltar para a cidade quando um alarme começou a disparar. Havia uma luz vermelha piscando no console, e ela estava começando a investigá-la quando o helicóptero começou a roncar um pouco. O que está acontecendo? Perguntou Liquid. Temos um probleminha, respondeu ela, nervosa. Não sei como, mas estamos perdendo combustível. Desculpem, pessoal, mas não vamos conseguir voltar para Raccoon City. Há algum lugar onde possamos pousar? Perguntou Lopes. Vila Arclay, respondeu Liquid. Siga em direção ao Vale a Leste e pouse em qualquer lugar. Não havia perigo de queda, contanto que encontrasse um lugar para pousar nos próximos 3 minutos, considerando a rapidez com que seu medidor de combustível estava se esgotando. Então, ela seguiu o plano de Liquid, já que tudo o que conseguia ver eram árvores na paisagem abaixo. O vale de que ele falava era o único à vista, e havia pequenos pontos de luz que felizmente não pareciam ser mais incêndios. O helicóptero rugia ainda mais enquanto desciam para o vale, e Carver só esperava que os aldeões não ficassem muito bravos se ela tivesse que pousar no quintal de alguém. Episódio 9, Estaca 0. Parte 4. Delegacia do Xerife do Condado de Arclay, 22H30. Uma coisa boa sobre lugares rurais como Arclay Village era que havia muitos campos abertos no vale, perfeitos para um pouso de emergência de helicóptero. Portanto, não havia necessidade de tentar evitar os quintais das pessoas, e Liquid achou que o pouso em si tinha sido bem tranquilo, considerando que os motores morreram poucos segundos depois. Prosky ficou lá dentro para verificar a Shoad enquanto Liquid e Lopes seguiam Carver para fora para ver qual era o problema. Mas além de um vazamento de combustível, ninguém esperava encontrar o que havia lá quando o facho de sua lanterna passou sobre o tanque. São buracos de bala? Liquid perguntou. Havia 5 furos no tanque de combustível, idênticos em tamanho e bem agrupados. O metal ao redor das bordas de cada um havia sido dobrado para dentro e pareciam bem recentes, o que, somado à velocidade com que o combustível vazava, significava que o vazamento devia ter ocorrido bem recentemente. O primeiro pensamento do tenente foi gratidão por tanques de combustível não explodirem de verdade ao serem alvejados como nos filmes. Mas seu segundo pensamento foi um pouco mais perturbador. Quem diabos havia atirado no tanque de combustível? Prosky e Carver estavam lá dentro, então estavam fora. A Shoad estava inconsciente no momento, e as armas dele e de Lopes estavam vazias, além do fato de que estavam à vista um do outro o tempo todo. Mas se nenhum de nós fez isso, começou Lopes. Você acha que havia mais alguém lá fora? E se houvesse, por que tentariam nos abater? Não fazia sentido que alguém fizesse isso, e não havia registro de canibais usando armas de fogo, então isso também estava descartado. Prosky não disse nada quando finalmente se juntou a eles, mas não precisava. Pela expressão em seu rosto, era óbvio que ele achava que Liquid ou Lopes eram os responsáveis. Ele já havia mencionado que eles cheiravam a álcool, então não era muito difícil para ele supor que eles mesmos atiraram no tanque durante o pouso, e não havia como provar o contrário, já que os tiros nunca teriam sido ouvidos por causa dos rotores. Bem, lá se vai o retorno sem ser notado, disse Carver, virando-se para Prosky. Desculpe, sargento. Não é sua culpa, Carver respondeu Prosky, lançando um olhar rápido para Liquid. Mas isso pode esperar. Agora, o mais importante é levar o policial a Shoad ao médico. O rádio do helicóptero ainda funcionaria por um tempo, já que funcionavam com bateria em vez do motor. E Carver estava prestes a voltar para dentro e usá-lo quando um conjunto de luzes azuis e vermelhas piscantes apareceu à distância. Liquid não esperava que demorasse muito para o xerife responder às grandes e óbvias luzes e sons de um helicóptero voando em baixa altitude sobre a vila. E assim que explicaram a situação, o delegado Gunn ficou mais do que feliz em chamar mais alguns carros para levá-los de volta à delegacia. Ele também relatou a situação a Shoad, e o xerife disse que ia acordar o Dr. Perkins.
O homem mais velho, de aparência cansada, já estava lá esperando por eles quando carregaram Ashood para a delegacia. E ele até carregava uma bolsa preta estereotipada com ele, embora parecesse ser quase tão velha quanto o próprio doutor. Deitem-na na mesa, ordenou o Dr. Perkins enquanto a colocavam sobre uma mesa limpa. E pelo amor de Deus, tenham cuidado. Todos sabiam que era preciso ficar afastados para que o doutor tivesse bastante espaço enquanto tirava seus instrumentos de exame da bolsa. Colocando-os em uma fileira ao lado de Ashood, Perkins começou com o básico, verificando seu pulso e frequência cardíaca antes de mover o estetoscópio para outra parte do peito para ouvir sua respiração. HMPH, não atendo em domicílio há 20 anos, resmungou para si mesmo. E é claro que acontece no meio da noite, porque as pessoas nunca se machucam ao meio-dia. Ela levou uma pancada feia, doutor, disse Liquid. E tivemos que carregá-la para fora de um prédio em chamas. Contusões e inchaços estavam se tornando mais evidentes por todo o corpo de Ashood, e seus olhos estavam dilatados quando o doutor os abriu para iluminá-los com a pequena luz. A boa notícia era que ela ainda estava viva, e ele só esperava que a extensão dos ferimentos não fosse tão grave. Não era culpa de ninguém, já que não faziam ideia do que aquele gigante de pelagem verde era capaz quando apareceu na cabana. Mas Liquid ainda era o líder, e isso tornava tudo culpa dele. Filho, você tem um talento para o eufemismo, respondeu Perkins. Essa pobre garota parece que alguém a espancou até a morte. E eu ouvi direito quando você disse que isso foi com um único golpe com a mão nua de alguém? Sim, é isso mesmo, explicou o tenente. Ele bateu nela, e então ela atravessou a porta e parte da parede, e bem, rolou escada abaixo o resto do caminho. Tobias, talvez devêssemos todos esperar na outra sala, disse o xerife em resposta ao olhar furioso do doutor. Vamos dar espaço para o doutor trabalhar. Todos seguiram o xerife pela porta até a parte de trás da delegacia enquanto Perkins continuava seu trabalho. E Liquid teve que esfregar os olhos para ter certeza de que estava realmente vendo o que viria em seguida. Nos fundos dessa área havia um conjunto de celas de detenção, e dentro da primeira estavam ninguém menos que MCG e Chambers. O detetive acenou sem entusiasmo para eles enquanto o novato apenas abaixava a cabeça e, claro, Liquid imediatamente foi até eles para descobrir o que havia acontecido. Olá, Tobias, disse MCG ao chegar. Imagino que você esteja se perguntando por que estamos trancados nesta cela. Passou pela minha cabeça, sim. O tenente respondeu antes de se virar para o xerife. Ei, Adam, por que meus homens estão aqui? Está tudo naquele relatório, Tobias respondeu o xerife, apontando para uma pasta sobre a mesa. Receio que eles estejam em sérios apuros. Liquid zombou dessas observações enquanto pegava a pasta. Mas então sua expressão mudou ao começar a ler os relatórios e declarações relacionados aos incidentes no Arclay Resort poucas horas antes de sua chegada. Até então, o tenente acreditava que nada o surpreenderia após lutar contra o gigante. Mas rapidamente percebeu que estava errado ao ler os horrores descritos nas declarações de sua equipe. Tudo, desde o momento em que estacionaram o SUV até o ponto em que foram presos, era cuidadosamente detalhado. E se ele não tivesse tido sua própria aventura inacreditável naquela noite, Liquid talvez também não tivesse acreditado. As coisas neste arquivo, disse ele aos seus companheiros enjaulados, são verdadeiras? Nossas declarações, sim, respondeu MCG. As acusações contra nós, de jeito nenhum. A comissária simplesmente pirou com a gente, Liquid, acrescentou Chambers. Ela simplesmente apareceu no resort e mandou o xerife nos prender. Ela não quis ouvir a nossa explicação nem nada, e aqui estamos nós. O xerife apenas deu de ombros quando Liquid olhou para ele, e por um momento pareceu que não havia nada que pudesse fazer por eles. A comissária detinha o mesmo poder no condado de Arclay que o prefeito Warren e o chefe Irons detinham em Raccoon City. Então a única coisa que ele podia fazer era conversar com ela sobre a situação e, com sorte, fazê-la ver a razão. Isso era improvável, já que, como a maioria das mulheres da família de sua esposa, ela era teimosa e quase impossível de deter quando tinha algo em mente. Mas Liquid não estava disposto a deixar seus homens presos em uma cela como criminosos comuns. Bem, tenho uma boa e uma má notícia, disse o Dr. Perkins ao entrar pela porta. A boa notícia é que os ferimentos da senhora Ashood no corpo não são tão graves quanto parecem, pelo menos pelo que posso perceber aqui. A má notícia é que ela provavelmente sofreu o que parece ser a pior concussão que já vi. Independentemente do que a tenha atingido, aquela jovem precisa ir para um hospital, especialmente porque ela foi transferida de um lugar para outro depois do ferimento. Nosso único caminhão está na oficina, respondeu o xerife Thompson. Se você está preocupado em movê-la, teremos que chamar uma ambulância de Raccoon City. Ei, isso pode levar horas, protestou MCG. Você ainda apreendeu nosso SUV, use isso para levá-la até lá. Será mais seguro para Ashood do que um carro, e ainda é um veículo da polícia, então as luzes vão te ajudar a atravessar o trânsito. Eu preferiria uma ambulância, continuou o Dr. Perkins. Mas o prisioneiro tem razão, pode levar horas, então aquele SUV é sua melhor aposta. Vou levá-la ao hospital, disse Prosky. Seu pessoal já está ocupado o suficiente aqui, xerife, e acho que o Tobias aqui precisa descer do... Seja lá o que aconteceu que o fez incendiar a casa. A segurança de Ashood era mais importante para Liquid do que responder a um golpe baixo. Então ele a ignorou e até concordou que o sargento era a melhor pessoa para cuidar dela naquela situação. Então, com todos os que não estavam presos em uma cela trabalhando juntos, eles cuidadosamente levantaram Ashood da mesa e a carregaram para fora. Com tantas pessoas trabalhando juntas, foi fácil colocá-la no SUV assim que um dos delegados o tirou do pátio de apreensão, que era apenas uma área cercada do outro lado da delegacia. Tudo bem, parece que está tudo certo, disse Prosky enquanto entrava e colocava o cinto de segurança. Vamos, Carver, temos que ir. Desculpe, sargento, não posso, respondeu ela.
Mesmo que eu não devesse ter pegado o helicóptero, não posso simplesmente deixá-lo aqui para algum vândalo vandalizar. Não se preocupe, vou esperar até você sair um pouco antes de chamar a polícia de resistência. Obrigado por aceitá-la de volta para nós, Prosky, acrescentou Liquid enquanto se aproximava da janela. Acho que te devo uma por isso, né? Liquid, não sei o que aconteceu aqui, você perdeu o controle, respondeu Prosky. Você tem 2 homens na cadeia, um prestes a ser hospitalizado, e nenhuma prova para sustentar suas alegações absurdas. Detesto dizer isso, até mesmo para você, mas acho que a melhor coisa que você pode fazer pela sua equipe agora é desistir, voltar para Raccoon City e entregar seu distintivo. Se você quer se destruir, tudo bem, só não arraste um bando de policiais bons com você. Não havia realmente nada que o tenente pudesse dizer enquanto Prosky ligava o motor e partia, e mesmo que houvesse, isso só teria atrasado o tratamento de Ashod. Ele não culpava o sargento por pensar assim, já que provavelmente pensaria o mesmo de alguém como ele, encontrado em situação semelhante. Parecia que ele havia se embriagado e incendiado a própria casa? Sim, o que provavelmente significava que Prosky suspeitava que ele também tivesse causado os ferimentos de Ashod. No entanto, as evidências e as suspeitas contra ele não mudavam o fato de que algo muito estranho estava acontecendo naquelas montanhas, e ele não podia simplesmente ignorar isso. Certo, voltamos à estaca 0, mas aprendemos muito, disse Liquid enquanto as luzes do SUV se apagavam ao longe. Temos um gigante quase invencível que não se encaixa no perfil dos assassinatos canibais, e um andar de hotel cheio de lunáticos perturbados que se encaixam. Também temos um gerente de hotel que estava disposto a matar para encobrir a situação depois de falar com um desconhecido, e outro desconhecido abrindo buracos no helicóptero sem ser visto. Então, se juntarmos todas as pistas, teremos o caso mais bizarro que já me foi atribuído. Tobias, você precisa descansar, respondeu Carver, colocando a mão em seu ombro. Você parece ter passado por um inferno, então talvez consiga pensar com mais clareza amanhã. Amém, disse Lopes antes de voltar para a delegacia. Gibbs no sofá. Ela tinha razão, tinha sido uma noite muito longa, e Liquid precisava descansar, principalmente depois de enfrentar aquele gigante. O dia seguinte seria incrivelmente corrido, ter que conversar com a tia Yvonne sobre a liberação de Chambers e MCG, obter atualizações sobre o estado de saúde de Ashod e também tentar descobrir qual seria o próximo passo da equipe neste caso. Obrigado por nos salvar, Janete, disse ele, virando-se para ela. Parece que eu também te devo uma. Não se preocupe com isso, ela respondeu antes de lhe dar um beijinho. Vamos lá, eu vi uma cadeira grande e confortável com o seu nome escrito nela. Episódio 10. A armadilha foi acionada. Parte 1. Local de pouso de emergência, Arklay Village, 23H30. Com Prosky voltando para Raccoon City com Ashod ferido, e todos os outros da equipe presos ou descansando. A detetive Carver ainda precisava cuidar do seu helicóptero RPD roubado antes que pudesse descansar. Então, pegando uma carona com 2 policiais, ela voltou para o campo aberto onde o pouso de emergência havia sido realizado. Acostumada às luzes constantes da cidade, era estranho ver como tudo estava escuro, e havia apenas alguns postes de luz na Vila Arklay. Nenhum deles perto de onde ela precisava ir. Obrigada por me darem uma carona, pessoal, disse ela com um leve bocejo. Isso não deve demorar muito. Não se preocupe com isso, respondeu o delegado Gunn. De qualquer forma, eu e Lynch temos mais 5 horas até a troca de turno. Sim, e geralmente é a parte mais longa, acrescentou o delegado Lynch. Então, devemos agradecer por nos dar uma maneira de passar o tempo, porque acredite ou não, não acontece muita coisa por aqui. Sentir-se um pouco melhor por não estar incomodando os policiais, assim como saber que suas ações provavelmente salvaram a vida do policial Ashod, mas duvidava que o chefe Irons pensasse o mesmo. Salvar Ashod provavelmente a livraria da prisão, mas, no fim das contas, ela desobedeceu ordens e roubou um helicóptero da polícia. Era bem provável que ela perdesse o distintivo por causa disso, mas talvez o condado de Arklay a contratasse. Então o que você tem que fazer aqui? Lynch perguntou quando saíram da estrada principal. Primeiro, preciso reportar o acidente à polícia de rodagem, explicou Carver. Depois, preciso trancar o helicóptero da melhor maneira possível, colocar fita policial ao redor dele e coisas assim. Sei que a segunda parte não faz muito sentido, mas na minha situação, provavelmente é melhor não quebrar mais nenhuma regra. Os 3 riram sem muita convicção, mas não durou muito, e por mais que tentasse se acalmar, Carver estava assustada. Ela havia se esforçado muito para subir na carreira até chegar ao cargo atual, e agora estava prestes a perdê-lo. O emprego, o salário, a aposentadoria, tudo estava prestes a ir por água abaixo, mesmo que o que ela tivesse feito fosse a coisa certa. Por outro lado, se ela não tivesse feito nada, Ashod poderia não ter sobrevivido, então a única boa notícia era que pelo menos ela conseguiria dormir à noite. O resto da viagem foi silencioso enquanto se aproximavam do local de pouso, e então uma luz amarela piscante apareceu à distância. Ao se aproximarem, ela considerou que talvez fossem os piscas amarelos de um veículo do condado, mas então percebeu que não era. Os 3 engasgaram ao se aproximarem o suficiente para ver que era o helicóptero. O veículo estava completamente tomado pelas chamas, queimando tão intensamente e tão quente que não havia nada que pudessem fazer ao parar e sair do carro. Que diabos aconteceu? Gritou Carver enquanto eles se mantinham à distância. Não tinha nem combustível nos tanques. Vou avisar, disse Gunn enquanto voltava para o carro. Alguém deve ter. O delegado parou de falar de repente, suas palavras substituídas por um suspiro assustado, e os outros se viraram para ele enquanto Gunn apertava o peito.
Ele emitiu um som áspero e cambaleou por um segundo antes de cair de costas. Na luz amarela, Carver viu que parecia sangue escorrendo entre seus dedos. Ela e Lynch correram em sua direção, mas então o outro delegado emitiu o mesmo som ofegante ao ser jogado para a frente. Lynch caiu de bruços e quando Carver viu o ferimento em suas costas, mergulhou para se proteger atrás do carro. Seu treinamento de detetive estava assumindo o controle enquanto ela sacava a pistola, mas o conhecimento adquirido com suas deduções não a fez se sentir melhor. Obviamente, Gunn e Lynch haviam sido baleados, e por uma arma com silenciador, mas essa não era a pior parte. A pior parte era que eles haviam sido atingidos de direções diferentes, o que significava que não havia um, mas pelo menos 2 atiradores. Esperava-se que a sombra do carro os impedisse de atirar, mas a luz produzida pelo helicóptero em chamas criava sombras por toda parte, impossibilitando que ela soubesse onde os atiradores estavam. Calma, Carver, ela sussurrou para si mesma. Ok, lógica, 2 atiradores, não dá para vê-los por causa das sombras. Use isso. Os atiradores não conseguiriam usar a visão noturna tão perto de algo tão brilhante quanto uma fogueira, então ela presumiu, e torceu para que sombras a cobrissem se tentasse escapar. No entanto, no momento em que tentou se mover, ouviu o som de uma arma com silenciador, e faíscas voaram quando sua pistola foi disparada de sua mão. Ela gemeu de dor enquanto segurava a mão queimada, e então Carver olhou para trás e viu uma figura em pé sobre ela. Pelo formato do corpo, Carver percebeu que se tratava de uma mulher, e ela usava algum tipo de armadura de combate, além de uma máscara de gás. Ela segurava um rifle com silenciador, apontado firmemente para o detetive, enquanto outras 2 figuras vestidas de forma semelhante, homens com rifles de precisão, cercavam Carver por todos os lados. No chão, Gunn e Lynch não se mexiam mais, mas o detetive se assustou quando um dos homens sacou uma pistola e se certificou de que estavam mortos. Excelente trabalho, rapazes, limpo e organizado. A voz da mulher ecoou através da máscara. Agora subjuguem a garota e tragam-na. Seguindo as ordens da mulher, os 2 homens guardaram suas armas de fogo, tiraram cacetetes dobráveis dos cintos e caminharam em sua direção, estendendo-os. Delegacia do Xerife do Condado de Arklay, 23H30. A situação atual era horrível, mas não havia muito que McJ pudesse fazer de dentro de uma cela, então ele decidiu descansar um pouco. Pelo menos estar em sua própria cela lhe dava uma cama onde podia se esticar enquanto os outros brigavam por sofás e cadeiras. E aparentemente Chambers também tivera a mesma ideia, já que também estava deitado. Esperava-se que pela manhã conseguissem convencer a comissária do condado, mas pelas poucas interações dele com a mulher, ela não parecia muito sensata. Então lá estava ele, o grande sargento detetive Francis McJ, descansando na cela de uma pequena cidade após ser preso pelo que provavelmente era a série de eventos mais insana de que já ouvirá falar. Deitado de costas, olhando para o teto com os braços atrás da cabeça, os acontecimentos insanos no Arklay Resort não paravam de passar pela sua cabeça. A conspiração de Reginald para matá-los e esconder provas parecia algo saído de um filme de ação ruim dos anos 80, mas aquelas pessoas eram simplesmente extraordinárias. McJ se lembrava de cada detalhe da carne apodrecida, dos olhos vidrados e do desejo compulsivo de atacar os 2. Não houve organização, planejamento ou uso de armas, embora quase tudo em um lugar como aquele pudesse ser usado como um só. Em vez disso, todos cambalearam em direção a eles, gemendo e estendendo as mãos, o tempo todo tentando mordê-los, sem reagir à dor com nada além de gemidos reflexivos. Ei, garoto, você já viu Madrugada dos Mortos quando era pequeno? Perguntou ele na cela ao lado. Sabe, aquele filme em que as pessoas ficam presas no shopping com aqueles caras que voltaram dos mortos? É, eu vi, respondeu Chambers com um bocejo. Eu também estava pensando a mesma coisa. Aquelas pessoas no andar de cima eram meio parecidas, não é? Zumbis, sério? Perguntou Lopes enquanto se virava no sofá para encará-los. Sua defesa já é péssima com o fogo e os tiros naquele cara, mas se começar a falar em zumbis, não vai para a cadeia. Eles vão te enrolar numa camisa de força e te mandar para o hospício ainda mais rápido do que vão fazer com o nosso destemido líder ali. Liquid olhou para eles da cadeira e estava prestes a dizer algo, mas foi interrompido pelo som de vidro se estilhaçando. Aparentemente, algum encrenqueiro havia jogado uma pedra grande em uma das janelas, mas quando a pedra caiu no chão, McJ percebeu que tinha o formato de um cilindro. Ela rolou para o centro da sala e então ouviu-se um chiado quando a fumaça começou a sair dela, e então todos se levantaram de um pulo ao perceberem que era uma granada. Mais 2 entraram pelas janelas, enchendo rapidamente toda a delegacia com uma névoa horrível, mas quando McJ se abaixou, conseguiu ver o que estava acontecendo. O xerife e o delegado Dennis correram para dentro da sala para ver o que estava acontecendo, mas então gritaram de surpresa quando clarões de tiros com silenciador puderam ser vistos atrás deles na névoa. Eles estavam crivados de buracos de bala quando caíram onde McJ podia vê-los, e então 3 novas pessoas correram para dentro da sala. Ele só conseguia ver as pernas delas enquanto se moviam, mas parecia um homem e 2 mulheres com armadura preta de choque correndo em direção a Lopes e Liquid. McJ ouviu o som de uma espingarda beanbag antes de Lopes gemer de dor ao ser jogado para trás, e o homem pulou sobre ele enquanto as 2 mulheres perseguiam Liquid. Houve um clarão de luz na neblina quando Liquid disparou 2 tiros com seu revólver e, como resultado, uma das mulheres gritou ao cair no chão. Um ferimento visível no quadril e no ombro. Ela também usava uma máscara de gás, mas saber disso não os ajudou no final. O homem que saltou sobre Lopes atordoado agora o golpeava na cabeça e no peito com a espingarda, e a outra mulher devia ter pegado o bastão de choque de Liquid, pois agora faíscas e luz azul podiam ser vistas enquanto o tenente gritava. Ele caiu no chão alguns segundos depois, mas ela continuou aplicando choques, e Lopes também não se mexia mais.
facilitando a tarefa do homem de se levantar e ir até a cela de Chambers. O saco de feijão foi disparado novamente, fazendo Chambers gemer enquanto era jogado para trás contra a parede da cela. E então o homem caminhou lentamente até a cela de McJ, onde mirou o saco de feijão lentamente mais uma vez. Oi, disse McJ enquanto olhava para ele. Episódio 10. A armadilha foi acionada. Parte 2. Local desconhecido, 002.30. Gemendo fracamente enquanto lutava para abrir os olhos, tudo que Chambers via era um borrão escuro ao seu redor. A última coisa de que se lembrava era de estar em sua cela na delegacia do xerife, quando aqueles malucos de armadura preta invadiram a sala e atiraram nele com uma espingarda de pressão. Ele devia ter ficado inconsciente com o impacto, pois não se lembrava de nada entre aquele momento e o presente. Nem conseguia entender porque parecia estar sendo arrastado por um terreno rochoso. Conforme sua visão lentamente se aprimorava, ele percebeu que era porque estava sendo arrastado por um terreno rochoso. Era um túnel longo e escuro, sem nenhuma iluminação além das lanternas carregadas pelas pessoas que o arrastavam. As paredes e o teto eram de pedra, e todo o lugar cheirava a poeira, mas o pior foi quando ele olhou ao redor e percebeu que não estava sozinho. Obviamente as pessoas que o arrastavam pelos braços eram as mesmas que haviam atacado a estação, mas agora havia mais delas. E elas também arrastavam o restante da força-tarefa Arclay por aquele túnel. Ei, olha, um deles acordou, disse uma das mulheres através da máscara. Recompense-o por sua constituição. O novato estava prestes a perguntar o que ela queria dizer, mas suas palavras se transformaram em um grito de susto quando um dos homens que o segurava de repente sacou uma lata de gás lacrimogênio e o espirrou bem nos olhos. Os outros riram disso, ainda mais de suas tentativas débeis de se libertar, e então alguém o atingiu no estômago com o que parecia ser a coronha de um rifle, deixando-o sem fôlego. Isso gerou ainda mais risadas entre os outros, enquanto o arrastamento continuava pelo que pareceram vários minutos antes que os homens de armadura negra parassem. Cartas prontas, disse um dos homens. Passe 3, 2, 1. Chambers talvez não conseguisse enxergar por enquanto, mas sua audição estava tão boa quanto sempre, forçando-o a parar surpreso, quando um bip eletrônico ecoou por todo o túnel. A próxima coisa que ouviu foi o som de uma porta deslizando ao se abrir enquanto uma luz fraca era produzida, e então sentiu o terreno mudar para uma superfície muito mais lisa quando foram arrastados em sua direção. O som de deslizamento veio novamente, desta vez de trás, e então ele deu um pequeno pulo ao sentir um movimento repentino para baixo. Teriam sido levados para um elevador? O novato desejou que suas mãos não estivessem algemadas atrás das costas para que pudesse tatear em busca do ambiente, ou pelo menos para que pudesse esfregar os olhos ardendo, embora soubesse que isso só pioraria as coisas. É claro que não tinham usado muito spray de pimenta nele, então a ardência estava começando a diminuir, e muito mais lentamente sua visão estava se recuperando. Não havia mais tempo para se recuperar, pois o elevador parou com outro bip, mas desta vez, quando as portas se abriram, não foi um túnel escuro que o recebeu, mas uma luz incrivelmente brilhante. Nossa, disse uma nova voz enquanto eram arrastados para fora. Imaginei que seriam mais difíceis de capturar depois do desempenho que tiveram contra os indivíduos do resort e o T-103. Como você capturou todos eles tão rápido? Porque, ao contrário de você, somos bons no que fazemos, respondeu um dos homens. Então aqui estão eles, a temida força-tarefa Arclay, 4 homens e uma mulher, todos do RPD. Agora paguem para que possamos ir embora. Você receberá seu dinheiro assim que eles estiverem seguros, acrescentou uma voz feminina familiar. Sinceramente, Harland, você não precisava fazer isso. Eles não tinham a mínima evidência, nem estavam perto de descobrir a verdade. Trazê-los aqui coloca tudo em risco. Teria que ter sido feito eventualmente, argumentou a primeira voz. Tobias Liquid é provavelmente o homem mais tenaz que já vi, e além disso, devo-lhe um pouco de dor pelo que ele me fez. Sim, claro, tanto faz. Os homens mascarados continuaram. Olha, doutor, não me importa se esse cara transou com sua irmã na sua festa de 15 anos, só nos diga onde colocá-lo e nos dê o nosso dinheiro. Durante toda essa conversa, a visão de Chambers foi se refocando a ponto de ele conseguir distinguir praticamente tudo ao redor. O lugar onde estava era iluminado por uma fileira de lâmpadas fluorescentes no teto, e as paredes eram brancas, fazendo com que parecesse algum tipo de hospital quando ele acrescentou o piso de ladrilho brilhante. Então, o arrastar recomeçou enquanto eles eram movidos pelo corredor, mas as duas figuras borradas os pararam mais uma vez quando chegaram a um cruzamento de 4 vias. Levem o Tobias e a menina para a quarentena, ordenou o homem, apontando para a direita. Amarrem na cama cirúrgica do quarto 3 e acorrentem-no a algum lugar próximo para que ele possa observar. Agora vejamos. Quero que o mais velho seja levado para o canil, porque não gosto da cara dele, e levem os 2 jovens para as celas de detenção até que eu decida o que fazer com eles. Não havia nada que Chambers pudesse fazer enquanto Liquid e Carver eram levados por um corredor, e McJ por outro, e ele permaneceu igualmente indefeso quando os homens de armadura preta restantes o arrastaram, junto com Lopes, pelo único caminho restante. Os responsáveis haviam seguido o grupo a caminho da quarentena, então não havia como identificá-los, embora a visão do novato estivesse agora quase perfeitamente focada. Mas mesmo que conseguisse, não ajudaria já que ele ainda estava algemado, sem saber para onde haviam sido levados. Cada parte daquele lugar parecia a mesma, mais ou menos como os hospitais do jogo Fester's Quest da Nintendo. Eles passaram porta após porta e por vários outros corredores até chegarem a uma área marcada como detenção. Novamente, os homens de armadura preta tiveram que usar seus cartões para passar pelas portas pesadas. Uma vez lá dentro, depararam-se com uma fileira de câmaras que pareciam as celas da delegacia do xerife. O que está acontecendo? Lopes gemeu enquanto começava a acordar. Onde estou? Você está na prisão, meu amigo, respondeu um dos homens. Por favor, permita-nos dar-lhe as boas-vindas oficiais.
Aqueles que o seguravam de repente jogaram Lopes no chão, e então o homem meio loiro começou a gritar, mais de surpresa do que de dor, enquanto eles começaram a chutá-lo e pisoteá-lo. Por reflexo, Chambers tentou se afastar para ajudá-lo, mas novamente foi atingido pela coronha de um rifle antes de ser jogado no chão. Agora, eles estavam espancando Lopes com cacetetes dobráveis, atingindo-o várias vezes antes que ele gritasse quando uma das mulheres tirou a lata de spray de pimenta e quase a esvaziou em seus olhos enquanto as outras o seguravam. Esperamos que você aproveite sua estadia aqui conosco, continuou o homem enquanto o homem meio loiro era arrastado para dentro da cela. Por favor, nos avise se pudermos fazer algo para tornar sua estadia aqui mais confortável. Uma mulher removeu as algemas dele e as colocou de volta na bolsa presa ao cinto, antes de saírem da cela e trancarem a porta. Lopes parecia atordoado e enfraquecido pelos abusos, mas então Chambers percebeu que precisava se preocupar consigo mesmo, já que todos os homens de armadura preta estavam de pé sobre ele. Eu sei o que você está pensando, disse um deles, batendo o bastão na perna. Você está preocupado que seu amigo punk rocker aí dentro vá se divertir, certo? Bem, boas notícias, amigo, não temos a menor intenção de fazer você se sentir excluído. Sabe, isso realmente não é necessário, respondeu o novato. Claro que sim, disse uma das mulheres, dando um passo à frente. Sabe de uma coisa? Deixe-o de pé por um segundo. Chambers não gostou de nenhuma das possibilidades que lhe passavam pela cabeça sobre o que aconteceria quando o colocassem de pé, mas foi pego completamente de surpresa quando a mulher à sua frente tirou a máscara. De repente, cara a cara com uma bela morena de olhos castanhos e sardas. O novato esqueceu por um instante o quão ruim a situação era quando ela o abraçou pelo pescoço e se inclinou para perto de sua orelha. Você sabe o que vão fazer com você aqui? Ela sussurrou. Eles vão arrancar sua humanidade e deixá-lo igual àquelas coisas contra as quais você lutou no resort. Você será uma casca sem sentido, preso para sempre em um pesadelo, do tipo que o fará implorar pela doce libertação da morte que nunca chegará. Talvez fosse o fato de ela estar sussurrando, mas tudo que aquela mulher dizia o assustava pra caramba. Quem eram aquelas pessoas de armadura preta? Como ela sabia sobre aquelas coisas no resort? Centenas de perguntas passavam por sua mente, mas então todos os pensamentos conscientes pararam bruscamente quando ela virou a cabeça e o beijou nos lábios. Foi gostoso e durou vários segundos, deixando Chambers com uma expressão idiota no rosto quando seus lábios finalmente se separaram. Então a boa sensação foi arruinada quando ela puxou a perna para trás e chutou a virilha dele com toda a força. Seus olhos se arregalaram, e o novato emitiu um som estranho e ofegante ao cair no chão, fazendo com que os homens de armadura preta rissem e cumprimentassem a mulher com um high five enquanto ela recolocava a máscara. Chambers ainda se contorcia de agonia quando eles o agarraram pelos braços e o arrastaram para dentro da cela, removendo suas algemas antes de trancá-lo, assim como haviam feito com Lopes. Ah, isso foi divertido. A mulher continuou depois que sua máscara foi ajustada. Se vocês forem espertos, vão dar um jeito de se matar antes que eles venham atrás de vocês. Até mais. Com isso, os homens de armadura preta partiram por onde vieram, deixando Chambers e Lopes trancados nas celas. Não havia literalmente nada dentro dos minúsculos cômodos, e como todas as suas armas e ferramentas lhes haviam sido tiradas em algum momento durante a captura, não parecia haver nada que pudessem fazer para escapar. Episódio 10. A armadilha foi acionada. Parte 3. Local desconhecido, Canis, 1h da manhã. Era difícil se concentrar, entre as provocações dos homens de armadura negra e a dor persistente de quando o capturaram, mas MCG ainda conseguiu. Em vez de chamar a atenção imediatamente como Chambers e Lopes fizeram ao acordar, o detetive permaneceu inerte, tentando reunir informações úteis, bem como construir um mapa mental da disposição daquela estranha instalação. Fora muito tentador olhar para cima e ver quem eram os dois administradores quando decidiram o destino de todos, mas com sorte, haveria outra chance de descobrir quem eram. Chambers e Lopes foram arrastados em uma direção, Liquid e Carver em outra, e agora ele estava sozinho. Ainda estava algemado, mas em vez dos homens de armadura preta se juntarem, o homem que o arrastava pelo corredor estava sozinho. Esperava-se que isso representasse alguma oportunidade antes que chegassem ao canil, por qualquer que fosse o motivo de ele estar ali, mas por enquanto ele permanecia mole enquanto seu captor solitário o arrastava para trás, por baixo dos braços. Obrigado por toda a ajuda, pessoal, disse ele sarcasticamente ao dobrar em uma esquina. Sabe, vocês são bem mais pesados do que parecem, mas acho que seu peso é o menor dos seus problemas agora. Parando brevemente para apertar o botão do que parecia ser um elevador de serviço, o homem de armadura preta agora respirava pesadamente, como se arrastar o detetive fosse um fardo maior do que o esperado. Isso pode ter tido algo a ver com o MCG pressionando os pés propositalmente no chão, e parecia estar funcionando, pois tanto desacelerava quanto cansava seu captor. O elevador chegou, e foi uma descida silenciosa que pareceu durar apenas alguns andares antes de parar com um bip e as portas se abrirem. Vamos, seu gordo desgraçado. O homem de armadura preta grunhiu enquanto continuava a arrastar. Quase lá. O som de cães latindo chegou aos ouvidos do detetive e após passar por uma porta de segurança que se abriu com um chiado, o cheiro de cães se juntou a ele. Mas algo estava errado. Havia um cheiro horrível e podre que o acompanhava, e quando seu captor o girou para apoiá-lo contra uma parede transparente, MCG viu o motivo. Além da parede e da porta contra as quais ele estava pressionado enquanto o homem de armadura preta desfazia suas algemas, o detetive viu que havia mais de uma dúzia de canis com fechadura eletrônica na sala ao lado, mas os cães estavam espumando pela boca e pareciam não ter pelos, além de partes de pele faltando. Que lugar era aquele? Ele se perguntou. Algum tipo de laboratório de testes em animais?
MCG já vira universitários protestando contra esses lugares, onde testavam shampoo e maquiagem em animais, ou talvez fosse pesquisa médica. De qualquer forma, não havia mais tempo para conjecturas, pois suas algemas foram retiradas, e foi então que o detetive agiu. Seu captor apertou um botão para abrir a porta, e ele estava começando a arrastá-lo para dentro, quando MCG de repente pisou em seu pé. Bateu a nuca na máscara do homem e em seguida, desferiu um soco para atingi-lo na virilha. O rifle do homem de armadura preta caiu de seu ombro durante esses golpes e, como esperado, ele o alcançou, dando ao detetive tempo de sobra para se virar e aplicar um soco na máscara. Sua mão ardia por ter socado a máscara, mas foi o suficiente para fazer seu captor cambalear para trás pela porta ainda aberta. Movendo-se rapidamente, MCG se lançou para frente e apertou o mesmo botão na parede, fazendo a porta deslizar e fechar antes que seu agora ex-captor pudesse sair. No entanto, isso também fez com que todos os canis se abrissem com um bip eletrônico, e o homem de armadura preta só conseguiu bater na porta por um segundo antes que os animais pulassem sobre ele. Este lugar devia estar testando algum novo tipo de cura para a raiva, porque os animais estavam definitivamente raivosos quando derrubaram o homem de armadura preta. As paredes também deviam ser a prova de som, porque não havia som algum enquanto o atacavam, causando uma poça de sangue cada vez maior que se formava sob ele até que ele parasse de se mover. Por um lado, MCG se sentia mal por fazer isso acontecer com ele, mas ao mesmo tempo, aquele destino era para ele. Então ele não se sentiu tão mal assim ao pegar o rifle caído. Verificando se o pente dentro dele estava cheio, ele estava prestes a voltar quando o elevador de serviço apitou. O único lugar disponível para se esconder era contra a parede ao lado da porta de segurança. Então ele se abaixou atrás dela quando mais 2 homens de armadura preta saíram. Ambos estavam armados, então não foi uma boa ideia atacá-los pela frente. Então ele permaneceu parado, esperando que as máscaras lhes dessem visão de túnel suficiente para não vê-lo. Aparentemente, isso funcionou por tempo suficiente para que passassem direto por ele depois de passarem pela porta de segurança. E MCG estava prestes a atirar neles pelas costas quando notaram um homem no canil. Correndo imediatamente para ver como ele estava, o detetive ajustou a mira antes de disparar um único tiro, não neles, mas no grande botão na parede. Ele certamente morreria se errasse, mas felizmente não errara. Com todas aquelas horas extras no estande de tiro valendo a pena quando a bala atingiu o botão no momento em que atingiram a parede. A porta transparente se abriu e então os gritos começaram quando os cães raivosos e sem pelos atacaram. MCG correu pela porta de segurança enquanto os cães levavam os homens de armadura preta para baixo, e o elevador de serviço ainda estava lá, então levou apenas um segundo para as portas se abrirem. Apertando o único botão ao entrar, as portas se fecharam e ele voltou para cima. Lembrando-se de que era apenas uma curta viagem, agachou-se ao lado da porta, mantendo sua arma recém-adquirida pronta quando ela parou. O dedo do detetive estava tenso no gatilho quando a porta se abriu, mas felizmente não havia ninguém lá para recebê-lo. Ocorreu-lhe então que talvez tivesse sido uma ideia melhor nocautear um dos homens e roubar a armadura e a máscara. Mas essa estratégia também poderia ter lhe rendido um tiro, então era melhor usar o que tinha. Agora que ninguém falava nem era arrastado, a instalação estava estranhamente silenciosa, com um único som, além do zumbido das luzes fluorescentes, sendo o som suave de seus próprios passos. Ainda não havia ninguém por perto quando ele voltou àquele primeiro cruzamento, e agora ele pelo menos tinha uma ideia de para onde ir, mas era uma decisão difícil. O caminho a seguir o levaria de volta ao grande elevador e àquele lugar escuro em que estavam quando ele acordou, e esta seria uma boa maneira de buscar ajuda, mas não havia garantia de que ele a encontraria tão cedo, deixando os outros presos ali. Os outros 2 caminhos levavam aos seus companheiros de equipe, mas ele não podia ir atrás dos 2 grupos ao mesmo tempo, então ele teve que usar um pouco de lógica. 3 dos homens de armadura preta tinham ido com Chambers e Lopes, mas os administradores tinham ido com os 2 que estavam lidando com Liquid e Carver. Havia também uma chance de que os 2 que tinham descido o elevador pertencessem a um desses grupos, mas todos eram parecidos, então não havia como dizer quais. No final, tudo se resumia à simples escolha de esquerda ou direita, Chambers e Lopes ou Liquid e Carver. Então depois de um rápido jogo de Enime, ele foi atrás dos 2 novatos. No entanto, ele mal havia dobrado a primeira esquina quando quase esbarrou em uma das pessoas de armadura preta, uma mulher, fazendo com que ambos ofegassem e pulassem para trás. Ela imediatamente tentou pegar seu rifle, então, por reflexo, o detetive fez um movimento para cima com a coronha do rifle, mas atingiu apenas a máscara dela, fazendo-a ser arremessada para cima. Agora cega, a mulher começou a atirar descontroladamente, abrindo vários buracos na parede na tentativa de atingi-lo, mas MCG conseguiu se desviar e acertá-la no cotovelo com a coronha, fazendo seu rifle cair no chão. Ele então a atingiu no estômago, deixando-a sem fôlego enquanto ela se inclinava para frente, antes de fazer outro movimento para cima que a atingiu na testa. Ela caiu de costas no chão e ficou imóvel. Seu único movimento foi virar a cabeça para o lado enquanto gemia fracamente. Era uma boa oportunidade para obter alguma informação, então ele se ajoelhou e a virou de costas, segurando seus braços no lugar enquanto aprendia com suas próprias algemas. Ela estava começando a sair quando a máscara caiu, gemendo e se movendo mais, então com os 2 rifles pendurados no ombro, MCG a puxou bruscamente para se levantar, uma mão em seus pulsos e a outra puxando seus cabelos para desequilibrá-la, mantendo sua cabeça inclinada para trás o máximo possível. O que aconteceu? Ela disse meio arrastada. Ai, minha cabeça. A força-tarefa Arklay aconteceu foi isso. Ele respondeu severamente. Agora seja uma boa menina e me ajude a resgatar meus amigos.
Ela cambaleou um pouco, mas era uma coisinha magrinha, então foi fácil para ele segurá-la enquanto caminhavam o resto do caminho até a área de espera. Naturalmente, os dois novatos ficaram surpresos ao vê-lo, mas Chambers pareceu mais focado na mulher quando o MCG usou seu cartão para liberá-los. Agarrando-a pela frente da camisa, Chambers a puxou para longe do detetive antes de bater o joelho em sua barriga. Ele então a fez se levantar, puxou-a para um beijo longo e demorado, e finalmente chutou suas pernas para longe enquanto a empurrava para frente. Ah, exclamou ele quando a cabeça dela bateu no chão. Aposto que um homem nunca te tirou do chão daquele jeito, né? Mas ela não respondeu, permanecendo ali completamente imóvel enquanto uma pequena quantidade de sangue começava a se acumular em volta de sua cabeça. Um pouco da cor desapareceu do rosto da novata quando Lopes se ajoelhou para verificar seu pulso. E ainda mais quando o homem meio loiro balançou a cabeça antes de se levantar. Puta merda, Chambers, disse ele. Você a matou, cara. Eu não queria, respondeu Chambers rapidamente. Ah, cara, o que eu vou fazer? Nada, interrompeu MCG. Esses idiotas nos atacaram e sequestraram, e eu acabei de matar 3 deles quando tentaram me dar de comer para um bando de cães raivosos. Não sei se isso tem alguma relação com os assassinatos canibais, mas essas pessoas são doentes e ainda tem alguns dos nossos. As pessoas contra as quais lutavam estavam armadas e treinadas, então era mais importante do que nunca manter a cabeça no jogo. Quem sabe o que estava acontecendo com os outros durante aquele pequeno resgate, mas agora eles iriam impedi-lo. Entregando o rifle da mulher para Lopes e a pistola dela para Chambers, o detetive os conduziu de volta pelo corredor em direção à misteriosa quarentena para onde Liquid e Carver haviam sido levados. Episódio 10. A armadilha foi acionada. Parte 4. Local desconhecido, quarentena, 1h da manhã. A última coisa de que Liquid se lembrava era de ter sua própria arma usada contra ele durante a luta na delegacia do xerife, e isso deve tê-lo feito desmaiar, pois ele estava em um lugar diferente quando começou a acordar. Seu bastão de choque foi projetado para incapacitar pessoas através do uso de uma forte corrente elétrica, deixando o corpo inteiro dolorido e temporariamente sem resposta, e agora ele podia testar sua eficácia em primeira mão. A sensação em seu bem, tudo estava começando a voltar quando ele e Carver foram separados dos outros. E um pouco mais quando foram levados para um grande elevador de carga. Os dois foram jogados no chão como sacos assim que as portas se fecharam, e mesmo com a sensibilidade em seu corpo retornando, não havia como ele ou Carver se ajudarem enquanto estivessem algemados. Além dos 2 homens de armadura preta, havia outros 2 parados em frente às portas, mas ele não conseguia levantar a cabeça o suficiente para ver seus rostos. A boa notícia era que Carver estava começando a se recuperar, mas a má notícia era que mais 2 homens de armadura preta se juntaram a eles quando o elevador parou e as portas se abriram. Traga-os, ordenou o homem identificado como Harland ou Doc. Com um deles agarrando cada braço, foi muito mais fácil para eles se moverem, e isso também deu ao tenente a chance de olhar mais ao redor. Os administradores já estavam muito à frente para que ele pudesse ver qualquer coisa além do fato de que um era um homem e o outro, uma mulher. Mas ele notou que aquela área não se parecia em nada com o andar de cima. Este novo corredor parecia mais um porão, ou talvez um acesso de manutenção, pela forma como os canos corriam ao longo do teto. E as paredes e o piso eram de uma cor natural de concreto em vez do branco estéril do andar de cima. Chaves prontas, disse Harland quando o grupo parou. Passe 3, 2, 1. Ele e a mulher passaram os cartões, e a porta de segurança incrivelmente pesada à sua frente se abriu lentamente, permitindo que entrassem no que parecia ser um armazém. Ele não reconheceu a maioria dos itens que se alinhavam nas muitas prateleiras de armazenamento, mas uma coisa no centro da sala se destacou. Era um grande tanque de armazenamento de líquidos, uma espécie de versão blindada daqueles encontrados na traseira de um caminhão, e pintado na frente estava escrito PY 5.000 unidades. Obviamente não havia tempo para investigar, já que ele logo foi arrastado por outra porta no fundo do armazém e depois de passar por outro corredor igualmente assustador, entraram no que parecia ser um grande laboratório. Havia tanques cheios de substâncias desconhecidas, grandes computadores monitorando constantemente alguma coisa, além de muitas outras coisas que se esperaria encontrar. Havia também várias camas cirúrgicas, e um nó começou a se formar no estômago de Liquid quando levaram Carver até uma delas. Ei, ele chamou fracamente. Ei, o que você está fazendo? Suas palavras foram ignoradas enquanto os homens de armadura negra desfaziam as algemas de Carver antes de jogá-la na cama e prendê-la. Enquanto isso, os que o seguravam também desfizeram uma de suas algemas. No entanto, em vez de colocá-lo na cama, o fizeram se levantar e o algemaram ao teto, enrolando a algema em um cano antes de recolocá-la em seu pulso. Agora com mais controle do corpo, ele puxou o cano por um segundo, mas parou quando finalmente conseguiu dar uma boa olhada nos administradores. O homem parecia vagamente familiar, mas não havia como confundir a mulher. Tia Yvonne? Ele perguntou com genuína confusão na voz. Sinto muito, Tobias, ela respondeu. Eu disse para você deixar isso para lá. Mas você não quis me ouvir. Chega disso, interrompeu Harland, dando um passo à frente. Você e eu temos contas a acertar, Tobias. Ele carregava o bastão de choque na mão, e não havia nada que o tenente pudesse fazer a não ser gritar de dor enquanto sua própria arma era usada contra ele. Faíscas voaram quando o administrador o atingiu várias vezes, e logo Liquid estava pendurado mole no cano. Durante todo esse tempo, Harland continuou insistindo que algo havia acontecido entre eles, mas Liquid não conseguia se lembrar do que ele estava falando. Não era como se lhe faltassem inimigos, mas normalmente ele conseguia pelo menos se lembrar do rosto deles quando confrontado por eles. Quem é você? Ele conseguiu dizer durante uma pausa nos ataques. Qual o placar? Que pontuação? Harland perguntou. Como ousa se esquecer de mim, seu pirralho desrespeitoso?
Você arruinou meu experimento e destruiu meses de dados de campo quando empurrou meu caminhão daquele penhasco. Agora, as engrenagens na cabeça de Liquid giravam enquanto Harlan dizia aquelas palavras, e ele se lembrava dele. Fora alguns meses antes, na noite em que Lillian e Isaac foram mortos, um homem tentará dar a volta com seu veículo, e sua incapacidade de fazê-lo atrasará o retorno do tenente para casa. Sim, ele agredira o motorista e destruirá o veículo, mas que escolha tinha? Se não fosse por Harlan, o homem que o dirigia, ele poderia tê-lo salvado. Ah, que bom, você se lembra, continuou Harlan. Eu tenho pago muito dinheiro à sua tia Yvonne para impedir que pessoas como você interferissem no programa do T-Vírus, e eu esperava que ela conseguisse te expulsar. Infelizmente, ela é uma idiota sem cérebro, e eu tive que intervir pessoalmente, pois você estava prestes a descobrir a verdade. Não estava, argumentou Yvonne. Eu já te disse uma dúzia de vezes que ele não tinha nada. Mesmo depois que você mandou seu gigante atrás dele, e todo aquele fiasco no resort, ele e sua equipe nem entendiam o que estavam enfrentando. Eles achavam que estavam rastreando um grupo de canibais, e eu consegui destruir todas as evidências em contrário. Mas agora você foi lá e dedurou a si mesmo. Liquid estava prestes a perguntar sobre o que diabos eles estavam falando, mas no momento em que pronunciou uma sílaba, Harlan começou a golpeá-lo com o cacetete novamente. Ele o atingiu mais 3 vezes, parecendo ficar mais furioso a cada vez que o tenente gritava, e então desferiu outro golpe, desta vez não em Liquid, mas em Yvonne. A mulher mais velha gritou de surpresa e agonia quando uma chuva de faíscas a acompanhou ao cair no chão, e então Harlan estalou os dedos, fazendo com que os homens de armadura negra a levantassem. A culpa é sua, tia Yvonne, não minha, ele gritou. Tudo isso poderia ter sido evitado se você tivesse feito o seu maldito trabalho, mas você falhou, e agora eu tenho que limpar a bagunça. Amarre-a naquela cama. Yvonne se debateu fracamente enquanto os homens de armadura negra a colocavam na mesma posição que o confuso Carver, e enquanto isso acontecia, Harlan preparou uma grande seringa com um líquido azul. Havia uma agulha igualmente grande na ponta, e flutuando dentro da substância azul havia uma massa de cor escura de algum tipo. Yvonne estava claramente apavorada com isso quando ele a aproximou, e Liquid continuou tentando se soltar, mas nada funcionou. Não, Yvonne gritou quando ele se aproximou. Harlan, não. Ainda podemos consertar isso. Ainda podemos evitar que a Umbrella seja descoberta. Só me solte e nós consertaremos isso, eu juro. Harlan, por favor, eu imploro. Carver também puxava as correias para tentar se libertar, mas todas estavam presas quando o administrador enfiou a agulha na jugular de Yvonne e pressionou o êmbolo. A substância azul e a massa escura fluíram facilmente para dentro dela, fazendo a mulher mais velha ofegar enquanto todo o seu corpo enrijecia. Então ela começou a tremer, apenas um pouco no início, mas cada vez mais intensamente, como se estivesse tendo uma convulsão. Toda aquela situação era insana, e Liquid lutava para entendê-la, mesmo que estivesse completamente além de sua compreensão. Tudo o que ele sabia era que precisava salvar Yvonne e Carver, mas simplesmente não conseguia se libertar. O que você está fazendo com ela? Perguntou Carver, de olhos arregalados. Algo muito especial, minha querida, explicou Harlan enquanto descartava a seringa. Veja bem, a empresa não só quer o T-Vírus completo, como também quer versões mais potentes prontas para o caso de uma contramedida ser desenvolvida. É por isso que criei um protótipo de parasita que reagirá com o hospedeiro para lhe dar todos os benefícios do vírus, mas com um toque extra. O processo deve levar cerca de 1 hora, o que me dá tempo de sobra para beijar o Tobias. Ignorando completamente Carver e Yvonne, que se convulsionava, Harlan colocou o bastão de choque em uma prateleira próxima antes de caminhar até Liquid e apertar sua garganta com as 2 mãos. Enfraquecido pelo bastão de choque, o tenente mal conseguia se manter de pé enquanto o administrador apertava seu pescoço com mais força a ponto de ele não conseguir respirar. Agora, algo acontecia ao fundo que fez Carver gritar, e até mesmo os homens de armadura negra se afastavam da cama de Yvonne, mas Harlan estava no caminho. Havia pura raiva nos olhos do administrador enquanto ele estrangulava o tenente, e mais gritos foram ouvidos quando ele começou a perder a visão. De repente, os pés de Liquid escorregaram, e a combinação de seu próprio peso com a pressão de Harlan sobre ele foi finalmente suficiente para quebrar o cano. O tenente escorregou e caiu no chão enquanto um jato de gás branco era disparado em seu rosto, mas então nada mais importou, pois ele viu a reação de todos no quarto. Yvonne não estava mais convulsionando, nem as correias da cama conseguiam segurá-la enquanto ela se levantava. Seu corpo havia adquirido uma estranha cor vermelho-púrpura, e seus olhos estavam amarelos, sem mencionar que ela havia crescido mais de 30 centímetros. Enquanto tossia para recuperar o fôlego, sua mente tentava processar o que estava vendo, mas não havia jeito. Yvonne também estava muito mais robusta, e seu braço esquerdo estava mudando drasticamente. Sua mão agora se transformava em uma massa de gavinhas entrelaçadas que quase pareciam algum tipo de garra. Isso foi então confirmado quando Harlan, que ainda cambaleava para trás por causa do gás, ofegou quando a garra dela se cravou em suas costas. Seu coração foi lançado para fora do peito quando a garra atravessou tudo, e Liquid se viu sentado ali enquanto as partes faziam um movimento de tesoura, rasgando o administrador ao meio. Mátio, gritou um dos homens de armadura preta. Atire nessa maldita coisa. O som dos tiros combinados trouxe a tenente de volta à realidade, e enquanto os 4 atacavam, Liquid sabia que precisava salvar Carver. Dada a surra que levará, foi difícil se levantar, mas de alguma forma ele encontrou forças. Agora, tudo o que precisava fazer era encontrar um jeito de chegar até ela sem ser baleado ou empalado. Mas todos os caminhos possíveis estavam bloqueados por tiros ou pela criatura que um dia fora Yvonne. Havia uma boa notícia, pois os tiros estavam lentamente afastando a abominação.
Mas então toda a bondade desapareceu quando o monstro se virou e cravou sua garra no peito de Carver. Janete, gritou Liquid enquanto o que restava de seu mundo desmoronava. Não, Janete, não. Assim como Harlands, a abominação cortou seu corpo ao meio antes de atirar ambos os pedaços, assim como a cama, contra os homens de armadura negra. Eles pararam de atirar para evitar os projéteis, mas essa distração foi tudo que a criatura Yvonne precisou para agarrar a primeira pessoa e decapitá-la da mesma forma. Os outros voltaram a atirar, mas não foi mais suficiente para repelir a abominação, e um por um encontraram o mesmo destino horrível. Agora não havia mais tiros, e o tenente estava sozinho. A abominação estava entre ele e todas as armas de fogo possíveis, então sua única opção era pegar o bastão de choque da prateleira onde Harland o havia colocado, ativando a arma e segurando-a defensivamente o melhor que pôde, ainda algemado. A abominação apenas o encarou através dos olhos de Yvonne enquanto seu corpo continuava a se transformar. Ela continuava crescendo, e seu braço-garra ficava mais longo, até parecer uma massa de espadas do que uma garra. Era isso, ele estava sozinho com aquela abominação de ciência distorcida, e quando ela soltou um rugido desumano, Liquid fez a única coisa que podia. Ele correu para salvar sua vida.